E esta semana a notícia foi o Ministro das Finanças. Mário Centeno foi eleito Presidente do Eurogrupo. Um bom sinal para o nosso país, não é assim, Graça Franco? É, Henrique, eu acho que é um bom sinal. É um ótimo sinal, sobretudo pela oportunidade em que ele é eleito. Ou seja, nós temos um pacote apresentado agora no dia 6, portanto, pela Comissão Europeia, em que se revêem algumas das prioridades. Tivemos a declaração de Gotemburgo, de que a Comissão Nacional de Justiça e Paz fez, aliás, bastante eco também numa nota divulgada e, portanto, que no fundo é o reconhecimento de que a Europa não pode ser assente apenas naqueles pilares estritamente financeiros, é uma Europa dos cidadãos e tem que ser necessariamente uma Europa dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores e, portanto, dá um toque muito social, embora, enfim, já estava na Carta dos Direitos Sociais aquilo que vem agora na Declaração de Gotemburgo, mas agora parece que é mesmo para aplicar. E depois temos também toda uma reforma em termos financeiros do próprio papel do Eurogrupo, ou seja, há um momento em que, sobre a mesa, e é já nos próximos dias, no próximo Conselho Europeu e, enfim, nos próximos Conselhos, e a começar já no próximo ano, em que se vai debater aquilo que é, digamos, a aplicação do grupo dos 5 sábios que durante os últimos anos andaram a estudar, como é que os 5 sábios eram, digamos, os vários presidentes, o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Parlamento Europeu, o Presidente das várias organizações da Europa, em que se vai discutir, entre outras coisas, a criação de um Fundo Monetário Europeu, portanto, mas Fundo Monetário Europeu, digamos, com as características do FMI, portanto, mesmo de ajuda aos países da Europa em dificuldade, e, portanto, ter uma voz ativa num órgão que está neste momento a rever o seu próprio papel. É um órgão informal, é verdade, mas não só tem pela frente pacotes sobre a transparência, sobre a forma como ele próprio atua, como tem um poder extraordinário. E os jornalistas este Eurogrupo é muito versátil. O Eurogrupo é, no fundo, uma espécie de reunião informal dos ministros das Finanças que fazem parte da moeda única, portanto, eu não sei se vê o mapa, mas, enfim, temos aqui, assim, a amarelo os países da moeda única e a laranja os países que fazem parte da União Europeia, mas que não usam a moeda única. Portanto, temos 19 contra 28 países. É evidente que esses 19 têm problemas específicos e, sobretudo, têm um problema que é muito específico destes países, que é o de terem de convergir muito mais rapidamente as suas economias para que não entrem em desequilíbrio e não haja aquilo que nos caracterizou, ou seja, uns países que recebem ajuda e outros países que estão a dar ajuda porque a estrutura económica de alguns países não tem comparação com a de outros países. E daí aquela guerra que nós nos habituámos entre os países do Norte e os países do Sul. O Eurogrupo era liderado até agora por um Ministro das Finanças do Norte, que curiosamente já era socialista, era de um Partido Social-Democrata, o que significa que na Holanda um Partido Social-Democrata é o Partido Socialista aqui. E alguém que tinha ideias muito próprias acerca de como nós gastávamos o dinheiro. Aí é que está, mas isso é uma... E agora há uma ironia de ser um português a substituir. Exatamente, é uma ironia e em termos académicos Centeno tem uma grande vantagem. É arvaniano. O que é que isto quer dizer? Ele vem da escola mais reputada em termos económicos, que é a Universidade de Harvard, e, portanto, fala com os outros ministros das Finanças, mesmo os mais académicos, de tu para tu, ou seja, entre pares. E isso significa que lhe dá um poder muito grande de quando se discute uma solução, ou seja, quando se pensa, e o Eurogrupo tem esse papel, vamos agendar a renovação ou não renovação daquilo que é o plano de apoio à Grécia. Mário Centeno, perante as várias soluções, ele não tem o poder de escolher a solução, tem o poder de agendar o tema, portanto, de definir o que é que vai, em conjunto com os outros países, evidentemente, ser discutido naquela reunião. Sobre essa mesa vão ser colocadas várias soluções. Ele tem uma sensibilidade diferente da dos países do Norte. E lembremos a frase mais desagradável do senhor alemão,
portanto, do socialista alemão, que foi qualquer coisa assim do estilo, eles não podem andar a gastar tudo com copos e mulheres, enquanto nós pagamos, digamos, os seus vícios, não é? E isto não é por ser socialista ou por ser conservador, é por ser de um país nórdico e não ser de um país do sul. São mentalidades diferentes, mas Centeno também se apresenta mais na sua competência técnica do que propriamente ligado ou colado a uma força política, não é? Exatamente isso. E isso também o levou a ser mais aceite pela diversidade das famílias políticas europeias. Exato. E não só isso fez mais aceite, como depois há, nestas coisas europeias, ser o homem certo à hora certa no lugar certo. Isso também é verdade, ou seja, não podia ser da família conservadora, porque a família conservadora já tem muitos cargos, portanto já está a dirigir o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, portanto a família conservadora já tem quase tudo, não é? Pronto. Depois a língua italiana também já tem muitos lugares. Depois, de facto, ser socialista era uma coisa que estava mais ou menos combinada e a única hipótese que se punha, e era uma hipótesezinha que podia levar o Ministro das Finanças luxemburguês ao lugar, era o Ministro luxemburguês representa na coligação, que é muito comum nestes pequenos países, há tudo coligações, na coligação o Partido Liberal, e o Partido Liberal não tem nenhuma das presidências de órgãos importantes, mas em contrapartida está muito bem representado no Parlamento Europeu e, portanto, está subrepresentado naquilo que são as grandes instituições. E, portanto, tinha ali um nicho de oportunidade. O bom desempenho de Portugal também, no cumprimento das metas, também foi determinante para o sucesso, não é? Para o brilho de Mário Centeno. Oh, Henrique, é a cereja em cima do bolo, não é? Portanto, que é conseguir que um académico de Harvard, que é socialista, que é apoiado pela esquerda radical, que era logo, digamos, um handicap, não é? Pela esquerda radical que recusa o cumprimento dos tratados, portanto, que é ferozmente contra a Europa, não é? E que tem a seu favor o facto de ter cumprido, não à risca, mas ao milímetro, não só as suas projeções, como aquilo que estava acordado com a Europa, sem nenhum orçamento retificativo, repetindo sempre contra a própria posição da Comissão Europeia, que não acreditava, que tinha outras projeções, que dizia isso não é possível. E é mesmo curioso que no próprio dia em que Mário Centeno toma posse, tem um comissário ao lado que diz que Portugal continua entre os países sobre os quais pende a suspeição de poderem não cumprir a execução orçamental, porque a Comissão Europeia continua a ter ali umas duvidazinhas, não é? Sobre se isto é uma consolidação estrutural ou não, continua a ter outras projeções, continua a dizer que vai ser muito difícil cumprir as metas sobre o orçamento do próximo ano e, portanto, tudo isso é possível, não é? Portanto, o senhor no Eurogrupo, não é? Que vai ser o nosso Mário Centeno, vai ter que gerir quase este conflito de interesses, que é, por um lado, fazer na Europa tudo o que seja possível para mudar uma mentalidade, cumprindo tudo aqui. Para António Costa, isto foi assim, uma grande borracha que pode agora apagar algumas partes menos boas dos seus últimos tempos de governação. Mas António Costa é um homem de sorte, isso também não temos dúvida nenhuma. Mas é verdade que é uma sorte para António Costa, porque descola dos partidos radicais, não é? Descola claramente e diz o nosso programa está a ser cumprido. Nós combinámos ali umas coisas e estamos também a cumprir. Foram pontos muito essenciais. Deixámos de fora esta coisa da Europa. Eles sabem que nós temos outra posição. Vamos continuar com isso. Portanto, é o nosso programa que estamos a aplicar e nós vamos a passar na estrada e vemos o Bloco de Esquerda a dizer que deu os manuais escolares gratuitos. Vemos mais adiante o PC a dizer que conseguiu subir o salário mínimo. E, portanto, temos todas as medidas boas a saírem da área do PS. E o PS agora a dizer, não, nós é que estamos a governar, é o nosso programa, nós somos europeístas e, ao mesmo tempo, cria um problema gravíssimo à direita. Ou seja,
pior para a direita do que a eleição de Mário Centeno é difícil, porque a direita fica subitamente sem discurso, claro, num momento de viragem. E, portanto, é bom que o Partido Social Democrata, porque, curiosamente, o CDS já descolou com Cristas, com uma nova líder, com outra frescura, a ouvir a sociedade. Não é muito por ali. Exatamente, já viu que não era por aí. Agora temos um grande problema para Rio e para Santana, que vão ter que encontrar uma alternativa. Com muito pouca popularidade neste seu debate entre ambos, que não está a mobilizar muitas atenções. Olha, Henrique, eu não percebo. Eu, para dizer com a franqueza, é assim, uma questão que eu não entendo. Como é que duas pessoas que são tão pouco... não é o caso de Santana. Santana já é conhecido do grande público, já governou, mas também quer esquecer esse passado, não foi muito feliz, não é? Mas como é que Rio, sobretudo, não está interessado em ter o máximo de debates possíveis para dar a conhecer essa alternativa? Eu suspeito que não tem. Mas, vamos aguardar pelos próximos tempos o que é que a atualidade nos traz. Graça Franco, muito obrigado. Olha, foi um gosto abrir este novo capítulo exatamente. da Muito obrigado. A atualidade em análise no programa Eclésia, agora às quintas-feiras, numa parceria com a Rádio Renascença.